Capítulo 6. Durante as 2 semanas seguintes, eles viajaram pelo continente. As noites se tornaram cada vez mais frias e os dias mais curtos. A chuva gélida os acompanhou por 4 dias seguidos, causando tanto frio que Selena pensou em se jogar em uma ravina, arrastando com sorte que eu consigo. Tudo estava frio e semi-congelado. Dava para aguentar os cabelos molhados, mas a agonia dos sapatos encharcados era quase desumana. Mal conseguia sentir os próprios dedos. Toda noite ela envolvia os pés com qualquer trapo seco que pudesse encontrar. Era como se ela estivesse em um estado de decomposição parcial. E cada lufada de vento gélido a fazia imaginar que a qualquer momento sua pele seria arrancada dos seus ossos. Porém, como ainda estava no outono, a chuva desapareceu repentinamente e um céu brilhante e límpido se abriu sobre eles. Selena estava semi-adormecida sobre o cavalo quando o príncipe herdeiro saiu da fila e trotou até eles com os cabelos castanhos esvoaçantes. A capa vermelha ondulava atrás dele como uma onda carmesim, e o príncipe usava um gibão azul bordado com fios de ouro sobre uma camisa branca. Selena quase sorriu zombeteiramente, mas ele ficava muito bonito com aquelas grandes botas marrons e o cinto de couro que combinava muito bem, apesar da faca de caça excessivamente adornada. O príncipe se aproximou de Cale. Venha, disse ele ao capitão, e se virou na direção de uma colina íngreme que a comitiva começava a subir. Onde? Perguntou o capitão, balançando as correntes de Selena para que Dorian entendesse que, onde ele fosse, a mulher iria junto. Venha ver a vista, elucidou Dorian, e traga essa aí junto. Selena se enfureceu. Essa aí, como se ela fosse um saco de mantimentos. Cale saiu com os 2 da fila, dando um puxão nas correntes. A assassina segurou firme as rédeas enquanto partiram a galope, e sentiu o cheiro pungente da crina do cavalo, invadindo-lhe as narinas. Eles cavalgaram rapidamente colina acima, e o animal movia-se freneticamente, pulando e corcoveando ao percorrer o trecho de subida. E Selena tentou não parecer desesperada enquanto sentia que escorregava lentamente da sela. Se caísse do cavalo, morreria de humilhação. Mas o sol poente surgiu atrás das árvores às costas do grupo, e ela perdeu o fôlego ao avistar uma, depois 3 e por fim 6 altas torres apontadas para o céu. Do topo da colina, Selena avistou a joia da coroa de Adarlan, o castelo de vidro de Forte da Fenda. Ele era imenso, como uma cidade vertical de torres cristalinas e pontes brilhantes, cheio de câmaras e torretas, salões com domos e corredores infinitos. Ele fora construído sobre o castelo de pedra original, e custara a riqueza de um reino inteiro para ficar pronto. Selena lembrou da primeira vez que o vira, 8 anos atrás, frio e imóvel, congelado como a terra sob o pônei gordo que ela montava. Mesmo naquela época, ela já achava o castelo uma obra de mau gosto e um desperdício de dinheiro e talento, com suas torres que apontavam para o céu como garras. Muitas lembranças retornaram, como a capa azul que lhe roçava a pele, o peso de cabelos recém-cacheados e as longas meia-calças esfregando contra a sela, a preocupação com a mancha de lama nos sapatos de veludo vermelho e o modo como não conseguia parar de pensar naquele homem, o homem que matara 3 dias antes. Mais uma torre e a coisa toda vem abaixo, comentou o príncipe do outro lado de Cale, e os sons do grupo se aproximavam, enchendo o ar. Ainda temos alguma distância a percorrer, e prefiro viajar por essas terras durante o dia. Acamparemos aqui essa noite. Eu imagino que seu pai achará dela, disse Cale. Ora, ele vai adorar, até a hora que ela abrir a boca, e então os gritos e as reclamações vão começar e eu me arrependerei de ter passado os últimos 2 meses atrás dela. Mas, enfim, creio que meu pai tenha coisas mais importantes com que se preocupar. Depois disso, o príncipe se afastou. Selena não conseguiu tirar os olhos do castelo. Fazia com que se sentisse tão pequena, mesmo estando tão longe. Ela havia se esquecido de como a estrutura fazia as pessoas se sentirem menores. Os soldados andavam de um lado para o outro, acendendo fogueiras e armando tendas. Sua cara é de quem vai para a forca, não de quem vai receber a liberdade, disse o capitão ao lado de Selena. Ela continuou parada, entrelaçando as rédeas nos dedos. É estranho olhar para lá. Para a cidade? Para a cidade, para o castelo, para os cortiços e para o rio. A sombra do castelo era como uma enorme criatura se abatendo sobre a cidade. Até hoje eu não entendo bem como tudo aconteceu. Como você foi capturada? Ela assentiu.
Apesar de você acreditar que o mundo sob o domínio do Império é um lugar perfeito, os seus governantes e políticos vivem tentando destruir uns aos outros. O mesmo acontece com os assassinos, é o que parece. Você acha que um dos seus traiu você? Todos sabiam que eu recebia os melhores contratos e podia pedir qualquer pagamento. Selena olhou para as ruas, entrecruzando as cidades e o reflexo do sol no rio sinuoso. Se eu sumisse, abriria uma vaga com a qual todos iriam lucrar. Eu posso ter sido traída por um dos muitos. Você não deveria esperar comportamento honrado andando com tais companhias. Ah, eu não disse que esperava. Jamais confiei na maioria deles, e sempre soube que eles me odiavam. Selena tinha suas suspeitas, é claro, e ao que parecia mais provável, era uma que ela não estava preparada para aceitar, nem agora e nem nunca. Endover deve ter sido terrível, comentou Cale. Não havia nenhum traço de malícia ou escárnio nas suas palavras. Seria isso uma pontada de compaixão? Sim, respondeu ela calmamente. Foi mesmo. Cale a olhou esperando mais. Bom, por que não contar a ele? Quando eu cheguei, eles cortaram os meus cabelos, me vestiram com trapos e me deram uma picareta como se eu soubesse o que fazer com ela. Me acorrentaram aos outros e eu tive que aguentar as chibatadas junto com eles. Mas os capatazes receberam ordens de me dar um tratamento especial e tomaram a iniciativa de esfregar sal nos meus machucados, o sal que eu minerava, e me chicoteavam tanto que alguns dos ferimentos nunca cicatrizavam. Foi a bondade de alguns dos prisioneiros de Eowyn que impediu que as minhas feridas infeccionassem. Toda noite um deles ficava acordado por quanto tempo fosse necessário para limpar as minhas costas. Cale não respondeu e apenas olhou de volta para Selena antes de desmontar. Teria sido um erro revelar algo tão pessoal a ele? O capitão não falou com ela novamente durante todo o dia, exceto para gritar alguns comandos. Selena acordou assustada, com a mão na garganta e suor frio escorrendo pelo seu corpo. Já tivera aquele pesadelo antes, no qual estava deitada em uma das valas comunitárias de Endover, e quando tentava se libertar do emaranhado de membros apodrecidos, era arrastada para uma pilha com 20 cadáveres de profundidade e enterrada viva sem que ninguém percebesse que ela ainda estava gritando. Então ela abraçou as pernas, sentindo-se enjoada, respirou pausadamente e inclinou a cabeça, os joelhos ossudos pressionando suas bochechas. Por causa do clima quente fora da época, o grupo abrira mão de dormir em tendas, o que dava a ela uma vista inigualável da capital. O castelo iluminado se erguia em meio à cidade, como uma montanha de gelo e vapor. Havia uma energia verde pulsante que parecia emanar dele. Aquela hora, no dia seguinte, Selena estaria confinada dentro daquelas paredes. Mas agora, à noite, estava tudo muito quieto, como a calmaria que precedia a tormenta. Selena imaginou o mundo inteiro adormecido, encantado pela luz verde-mar do castelo. Imaginou o tempo passando rápido, montanhas se erguendo e caindo, plantas se entremeando pela cidade sonolenta, ocultando-a como uma camada de folhas e espinhos. Ela era a única pessoa acordada. Puxou a capa para se cobrir. Ela venceria. Venceria e serviria ao rei. Depois, ela desapareceria para sempre e nunca mais pensaria em castelos, reis ou assassinos. Selena não desejava reinar sobre a cidade novamente. A magia estava morta. Os feéricos tinham sido banidos ou executados, e ela nunca mais teria nada a ver com a ascensão ou a queda de reinos. Selena não tinha destino, não mais. Com a mão na espada, Dorian observava a assassina do outro lado do grupo adormecido. Havia algo triste em Selena, sentada abraçada às pernas, com o luar refletido nos cabelos. Nenhum traço de expressão audaz ou relutosa aparecia em seu rosto, enquanto o brilho do castelo cintilava em seus olhos. Dorian a achava bela, mesmo com o jeito estranho e amargo. Havia algo especial no modo como os olhos da assassina brilhavam ao perceber algo belo. Era difícil de compreender. Selena observava fixamente o castelo, e a sua silhueta era demarcada pela luz que emanava das margens do rio Avery. As nuvens se avolumavam acima deles, e ela olhou para o alto. Uma pequena constelação aparecia por uma abertura na massa de nuvens. O príncipe não pôde deixar de imaginar que as estrelas estavam olhando para ela. Não,
Ele precisava se lembrar que ela era uma assassina, abençoada com um belo rosto e uma esperteza incomum. As mãos de Selena tinham derramado muito sangue, e ela cortaria a garganta de Dorian com a mesma facilidade com que lhe daria bom dia. Selena era sua campeã. Ela estava lá para lutar por ele e por sua liberdade, nada mais. Dorian deitou e segurou a espada e caiu no sono. Ainda assim, a imagem assombrou seus sonhos a noite toda. A linda garota que olhava as estrelas e as estrelas que a olhavam de volta. Capítulo 7. Os trombeteiros anunciaram a chegada da comitiva quando ela passou pelas enormes muralhas de alabastro de Forte da Fenda. Bandeiras vermelhas como serpentes aladas douradas ondulavam ao vento sob a capital. Enquanto as ruas de pedra eram interditadas ao tráfego, Selena seguia, desacorrentada, vestida e maquiada, sentada na frente de Cale. Ela não conseguiu evitar a expressão de nojo quando o odor da cidade lhe chegou ao nariz. Sob a camada de cheiro de temperos e cavalos, havia uma base de imundície, sangue e leite estragado. O ar ainda trazia um leve odor de marisia das águas do Avery, completamente diferente do odor de sal de Endover. O rio trazia navios de todos os oceanos de Erília, embarcações mercantes empiadas de produtos e escravos, e barcos pesqueiros com carnes cobertas de escama e semi-apodrecidas, que o povo de alguma forma conseguia comer. De vendedores barbados a serviçais carregando chapeleiras. Todos pararam conforme os porta-estandartes trotavam orgulhosos à frente da comitiva de Dorian, e ele acenava. Todos seguiram o príncipe herdeiro, que, assim como Cale, vinha envolto de uma capa vermelha presa ao lado esquerdo do peito por um broche com o formato do selo real. O príncipe usava uma coroa dourada sobre seus cabelos cuidadosamente arrumados. Selena tinha de admitir que Dorian parecia bastante nobre. Jovens donzelas apareciam aos montes para vê-los. Acenando, Dorian piscava e sorria. Selena não pôde deixar de notar os olhares penetrantes das mesmas donzelas quando a viram entre a comitiva do príncipe. Ela sabia que aparecia o que parecia, sentada sobre o cavalo, uma mocinha sendo levada como prêmio ao castelo. Então Selena se limitou a sorrir para elas e piscar na direção do príncipe. O braço dela doeu de repente. — O que foi? Reclamou Selena ao capitão da guarda, que lhe dera um beliscão. — Você está ridícula, respondeu ele entre dentes, sorrindo para o povo. Ela imitou a expressão dele e disse: — Elas são ridículas. Fique quieta e haja normalmente. O hálito do capitão era quente no pescoço de Selena. Se eu quisesse pular do cavalo e correr, eu poderia sumir em um segundo, comentou ela, enquanto acenava para um jovem rapaz que ficou boquiaberto ao receber a atenção de uma dama da corte. Claro, você sumiria com 3 flechas encravadas nas suas costas. Que conversa mais agradável. A comitiva entrou no distrito comercial, onde o povo se aglomerava entre as árvores que ladeavam a avenida. As vitrines das lojas eram quase invisíveis por trás da multidão, mas uma espécie de fome avassaladora tomou conta de Selena enquanto passavam na frente das lojas. Cada vitrine exibia vestidos e túnicas, erguidos imponentemente por trás das fileiras de joias brilhantes e chapéus largos, aglomerados como buquês de flores. Acima de tudo aquilo, erguia-se o castelo de vidro, tão alto que era preciso inclinar a cabeça para enxergar a torre mais alta. Por que haviam escolhido uma rota tão longa e inconveniente? Queriam realmente desfilar? Selena engoliu em seco. Havia um espaço entre as construções e velas de navio abertas como asas de mariposa cumprimentaram o grupo quando esse virou a avenida que margeava o Avery. Navios estavam aportados no pier, um emaranhado de cordas e rede com pescadores falando uns com os outros, atarefados demais para perceberem a comitiva real. Ao ouvir o som de um chicote, a cabeça de Selena virou-se automaticamente para o lado. Um grupo de escravizados cambaleava para a rampa de um navio mercante. Uma mistura de homens de várias nações conquistadas, acorrentados juntos, cada um deles com aquela expressão vazia que Selena vira tantas vezes no passado. A maioria dos escravizados era de prisioneiros de guerra, rebeldes que sobreviveram ao massacre dos exércitos infinitos de Adarlan. Alguns deviam ser pessoas flagradas ou acusadas de tentar usar magia. Mas outros eram apenas pessoas comuns, que estavam no lugar errado, na hora errada.
Agora ela percebia o que haviam muitos escravizados acorrentados, trabalhando nas docas, levantando pesos e suando, segurando guarda-sóis e servindo água, sempre olhando para o chão ou para o céu, nunca para o que estivesse à sua frente. O desejo de Selena era saltar do cavalo e correr até eles, ou simplesmente gritar, dizer que não era parte da corte do príncipe, de que não tinha nenhuma responsabilidade por eles estarem ali acorrentados, famintos e espancados, que ela tinha trabalhado e sangrado como eles, com suas famílias e seus amigos, que não era como os monstros ao redor dela, que destruíam tudo. Ela queria dizer a ele, queria que fizesse alguma coisa para mudar aquilo. Há 2 anos, quando ela libertou os escravizados do Lorde Pirata, mas não tinha sido suficiente. A cidade foi repentinamente separada, arrancada de Selena. As pessoas ainda acenavam, rindo e aclamando os passantes, jogando flores e outras coisas sem sentido na frente dos cavalos. Selena sentia-se sufocada. Mais rápido do que Selena desejava, o grande portão de ferro e vidro do castelo apareceu. Portas de treliça se abriram e uma dúzia de guardas cercava o caminho de pedra que passava pelo portal. Os soldados seguravam as lanças eretas, com escudos retangulares. Seus olhos escuros brilhavam à sombra dos capacetes de bronze. Cada um deles vestia uma capa vermelha. Suas armaduras, apesar de bem gastas, eram muito bem feitas, com cobre e couro. Além do portal, a estrada se transformava em uma rampa ladeada por árvores douradas e prateadas. Postes de vidro se erguiam no meio de cerca viva na lateral da estrada. O som da cidade sumiu quando passaram por outro portal. Esse era feito de vidro brilhante. Nesse momento, o castelo se ergueu à frente deles. Kayle suspirou ao desmontar no pátio aberto. Mãos puxaram Selena da cela e a colocaram de pé. O vidro reluzia por todos os lados, e a mão de alguém se fechou sobre o ombro dela. Cavalariços levaram os cavalos silenciosamente. O capitão puxou Selena para o lado, segurando firme a capa da assassina enquanto o príncipe se aproximava. 600 quartos, alojamento militar e empregados, 3 jardins, um parque de jogos e estábulos, dos 2 lados, falou Dorian, olhando para o seu lar. Quem precisa de tanto espaço? Selena forçou um pequeno sorriso, um pouco desconcertada pelo charme repentino do príncipe. Não sei como você consegue dormir à noite com apenas uma parede de vidro para mantê-lo vivo. Ela olhou para cima, mas abaixou os olhos rapidamente. Não tinha medo de altura, mas a ideia de estar tão alto com apenas vidro para protegê-la fazia seu estômago embrulhar. Então você é como eu, e Dorian riu. Que bom que arrumei quartos no castelo de pedra para você. Eu detestaria vê-la desconfortável. Depois de chegar à conclusão de que fazer cara feia para ele não era uma boa ideia, Selena voltou os olhos para os enormes portões. As portas eram feitas de vidro vermelho turvo, e quando abertas pareciam a boca de um gigante. Mas era possível ver que o interior era feito de pedra. Era como se o castelo de vidro tivesse sido colocado sobre a construção original. Que ideia ridícula! Um castelo inteiro feito de vidro. Bem, avaliou Dorian. Você ganhou peso e um pouco de cor. Seja bem-vinda à minha casa, Selena Sardotian. Ele acenou com a cabeça para alguns nobres passantes que fizeram mesura. A competição começa amanhã. O capitão Westphal lhe mostrará o seu quarto. E Selena olhou ao redor, à procura de outros competidores, ao que parecia, ninguém mais havia chegado. O príncipe acenou para outro grupo de cortesãos e não olhou nem para o capitão nem para a assassina quando falou novamente. Eu preciso me reunir ao meu pai, declarou enquanto passava os olhos pelo corpo de uma donzela particularmente bela. Ele sorriu para a moça, que escondeu o rosto atrás de um leque e continuou a caminhar. Dorian acenou para Kayle. Nos vemos hoje à noite. Sem dizer mais nada a Selena, subiu os degraus do castelo, a capa vermelha esvoaçando. O príncipe herdeiro manteve a palavra. Os aposentos dela ficavam em uma ala do castelo de pedra e eram muito maiores do que o esperado. Reuniam um quarto de dormir com uma câmara de banho e um aposento para se vestir, uma saleta de jantar e uma sala de jogos e música. Cada um dos cômodos era ornamentado em ouro e carmesim. O quarto era também decorado com uma tapeçaria imensa,
com sofás e cadeiras acolchoadas e almofadas. A varanda dava vista para uma fonte em um dos jardins, formando uma paisagem linda, exceto pelos guardas posicionados abaixo da sacada. Cale a deixou, e Selena nem esperou o barulho das portas externas para se trancar no quarto. Entre os murmúrios de apreciação durante a breve apresentação dos aposentos feita por Cale, ela contou as janelas, 12, as saídas, 1, e os guardas posicionados do lado de fora da porta das janelas e sob a varanda, 9. Cada um estava armado com uma espada, uma faca e uma besta. Apesar de estarem de prontidão quando o capitão passava, Selena sabia que uma besta não era um objeto leve de se carregar por horas seguidas. Ela se esgueirou até a janela do quarto, colocando-se contra a parede e olhou para baixo. Como suspeitava, os guardas já haviam pendurado as bestas nas costas. Qualquer um deles gastaria segundos preciosos para pegar aquela arma e carregá-la. Segundos que ela poderia usar para roubar as suas espadas, cortar as suas gargantas e sumir em meio aos jardins. Selena sorriu e se colocou diretamente à frente das janelas para estudar o jardim. A margem mais distante terminava nas árvores de um parque de caça. Ela conhecia o suficiente do castelo para saber que estava no lado sul e que se atravessasse o parque chegaria a um muro de pedra e ao rio Avery em seguida. Selena abriu e fechou as portas do armário, da cômoda e da penteadeira. Obviamente não haveria nenhuma arma, sequer um atiçador de brasa, mas ela pegou alguns grampos de cabelo feitos de ossos e um pedaço de barbante em um cesto de costura deixado no quarto. Não haviam agulhas. Ela ajoelhou-se no chão acapertado do quarto de vestir, no qual não haviam roupas, e mantendo-se atenta à porta, ela quebrou a cabeça dos grampos de cabelo e os amarrou com um barbante. Ao terminar, ela segurou o objeto e franziu a testa. Não era bem uma faca, mas, amarradas daquele jeito, as pontas dos grampos de cabelo poderiam causar algum dano. Selena testou a ponta com um dedo, perfurando a pele calosa com um objeto de osso afiado. Sim, a arma poderia ferir seriamente se fosse encravada no pescoço de um dos guardas, e daria a ela tempo suficiente para roubar a arma da vítima. Selena voltou para o quarto bocejando e escondeu a arma em uma das dobras do dossel sob a cama. Depois observou o quarto mais uma vez. Havia algo estranho nas dimensões do aposento, algo a ver com a altura das paredes, mas ela não sabia apontar exatamente o que. Apesar disso, o dossel oferecia muitas opções de esconderijo. O que mais ela poderia pegar sem que ninguém percebesse? Cale provavelmente havia mandado revistarem o quarto antes da chegada deles. Selena auscultou a porta para identificar sinais de movimento. Quando teve certeza de que não havia ninguém, abriu-a e seguiu para a sala de jogos. Observou os tacos de sinuca alinhados na parede e as bolas coloridas organizadas na mesa de feltro, e deu um sorriso. Cale não era tão esperto quanto ele se achava. Por fim, ela acabou deixando o equipamento de sinuca no lugar, pois levantaria suspeitas se desaparecessem, mas seria fácil pegar um taco se precisasse fugir ou usar as bolas maciças para desacordar um dos guardas. Exausta, Selena voltou ao quarto e finalmente se jogou na cama enorme. O colchão era tão macio que afundou alguns centímetros e tão largo que 3 pessoas poderiam dormir sem notar a presença uma da outra. Selena se encolheu em um canto e seus olhos ficaram cada vez mais pesados. Dormiu por 1 hora, até que um serviçal anunciara a chegada de um alfaiate, que costuraria a vestimenta de corte apropriada para ela. Com isso, passou-se mais de 1 hora entre medidas e alfinetadas com vários tecidos de cores diferentes. Selena odiou quase todos. Alguns até chamaram sua atenção, mas quando tentava recomendar um estilo que a agradava, o alfaiate apenas acenava com a mão e fechava a expressão. Ela pensou seriamente em enfiar um dos alfinetes pelados no olho do homem. Depois, ela se banhou, sentindo-se quase tão suja quanto se sentia em Dover, e agradeceu aos serviçais gentis que a ajudaram. Vários dos ferimentos haviam formado cascas ou se reduzido a finas linhas brancas, embora nas costas dela ainda exibissem a maior parte dos danos. Após quase 2 horas de embelezamento, incluindo corte de cabelo, manicure e raspagem dos calos em suas mãos e pés,
Selena se olhou no espelho do quarto e sorriu. Apenas na capital os serviçais poderiam realizar um trabalho tão bom. Ela estava incrível, totalmente espetacular. Usava um vestido com saias e mangas compridas, brancas com detalhes em roxo orquídea. O corpete índigo era bordado com uma linha dourada. Uma capa cor de gelo pendia de seus ombros, e o cabelo estava elevado e amarrado com uma fita cor de fúcsia, e pendia em ondas soltas. Mas o sorriso sumiu quando ela se lembrou exatamente por que ela estava lá, a campeã do rei. Ela parecia mais o cachorrinho do rei. Lindíssima, disse uma voz feminina e mais velha, e Selena se virou, os quilos de tecido virando-se com ela. O corpete, aquela coisa estúpida dos infernos, apertava-lhe tanto as costelas que o ar mal conseguia entrar. Era por isso que ela preferia calças e túnicas. Era uma mulher grande, mas bem contida dentro de um vestido azul cobalto e pêssego, que a marcava como uma serva da casa real. O rosto, apesar de um pouco enrugado, parecia corado e saudável, e a mulher se curvou. Filipa, apresentou-se. Sua serva pessoal. Você deve ser... Selena Sardofian, respondeu ela sem rodeios, e os olhos de Filipa se arregalaram. Guarde essa informação para você, senhorita, sussurrou a mulher. Só eu sei disso. E os guardas, imagino. E o que as pessoas pensam sobre todos os meus sentinelas? Filipa se aproximou, ignorando a careta de Selena enquanto ela ajustava as dobras do vestido da assassina, afofando-os nos lugares certos. Ora, os outros capitães também têm guardas na porta dos quartos. Ou então as pessoas apenas acham que você é mais uma das acompanhantes do príncipe. Mais uma? Filipa sorriu, mas continuou olhando para o vestido. A Sua Alteza tem um coração muito grande. Selena não estava nem um pouco surpresa. Principalmente para mulheres. Não cabe a mim falar sobre Sua Alteza, e você deveria controlar a sua língua também. Bom, eu faço o que eu quero. E Selena observou o rosto enrugado da serviçal. Porque mandar uma mulher como aquela para lhe servir? Selena poderia dominá-la em um segundo. Então vai acabar voltando para aquelas minas, querida. Filipa colocou uma das mãos no quadril. Ora, não faça essa careta. O seu rosto fica arruinado quando você está assim. A mulher tentou beliscar o rosto de Selena, que se afastou. Você está louca? Eu sou uma assassina, não uma boba da corte. E Filipa deu uma risada. Mas ainda assim é uma mulher. E enquanto estiver sob os meus cuidados, vai agir como uma mulher. Ou Irde me ajude. Selena piscou e falou lentamente. Você é terrivelmente atrevida. Espero que não haja desse jeito com as damas da corte. Ora, com certeza há um motivo para eu ter sido entregada a você e encarregada de cuidar de você. Você sabe exatamente o que eu faço para viver, não sabe? Perguntou Selena. Eu não quero lhe desrespeitar, querida, mas esse vestido vale muito mais do que o prazer de ver a minha cabeça rolando pelo chão. Os lábios de Selena se contorceram enquanto a serva deixava a sala. E não faça essa careta, falou Filipa sob os ombros. Deixa seu nariz amassado. E Selena ficou boquiaberta enquanto a mulher saía do quarto. O príncipe herdeiro de Adarlan olhou para o pai sem piscar, esperando que ele falasse. Sentado no trono de vidro, o rei de Adarlan o olhou de volta. Às vezes, Dorian se esquecia do quão pouco se parecia com o pai. Seu irmão mais novo, Hollin, por sua vez, puxara ao pai, com ombros largos e o rosto redondo de olhos acentuados. Mas Dorian era alto, forte e elegante, e não se parecia em nada com o rei. E ainda havia o fato de os olhos de Dorian serem azuis como safiras, diferentes inclusive dos da mãe. Ninguém sabia de onde eles vinham. Ela chegou? Perguntou o pai. Sua voz era dura, forjada pelo choque de escudos e gritos de flechas. No que dizia respeito a boas-vindas, aquela era a mais calorosa possível. Ela não deve causar problemas enquanto estiver aqui, respondeu Dorian, o mais calmamente possível. Levar Sardotian fora uma aposta, uma jogada contra a tolerância do pai. Ele estava prestes a ver se havia valido a pena. Você pensa exatamente como os tolos que ela assassinou. E Dorian se enrijeceu enquanto o pai prosseguiu. Ela não deve lealdade a ninguém além de si mesma. E não pensará duas vezes antes de enfiar uma faca no seu coração.
E é exatamente por isso que ela é capaz de vencer a sua competição. O rei não disse nada e Dorian prosseguiu com o coração acelerado. Se pensar bem, pai, a competição toda pode ser desnecessária. Você diz isso porque tem medo de perder dinheiro. Mal sabia o pai que Dorian havia saído em busca de uma campeã não pelo dinheiro, mas para ficar longe dele o máximo possível. Dorian controlou os nervos, lembrando-se das palavras que ensaiou durante toda a viagem desde Endover. Eu garanto que ela conseguirá cumprir a missão. Não precisamos treiná-la, e eu já disse, essa competição toda é uma tolice. Se você não controlar o seu tom de voz, eu vou mandá-la usar você como para praticar. E depois fará o quê? Vai entregar o trono a Hollin? Não duvide de mim, Dorian, comandou o rei seriamente. Você pode achar essa garota que ela pode vencer, mas se esquece de que o Duque Perrington está patrocinando Cain. Teria sido uma escolha melhor um campeão como ele, forjado pelo sangue e pelo aço do campo de batalha, um campeão de verdade. E Dorian colocou as mãos nos bolsos. Você não acha o título um tanto ridículo, considerando que os nossos campeões não são nada além de criminosos? E o pai de Dorian levantou o tronco e apontou o mapa pintado na parede oposta da Câmara do Conselho. Eu sou o conquistador desse continente, e em breve serei o governante de toda Erillia. Você não me questionará. E Dorian se deu conta de que estava prestes a cruzar a fronteira entre a impertinência e a rebeldia, uma fronteira que ele havia mantido com muito, muito cuidado. E então pediu desculpas. Estamos em guerra contra Wendley, prosseguiu o pai, e tenho inimigos em toda parte. Quem seria melhor para fazer o trabalho do que alguém grato por receber não só uma segunda chance, mas também a riqueza e o poder do meu nome? O rei sorriu quando Dorian não apresentou nenhuma resposta. O príncipe tentou não demonstrar nada enquanto seu pai o estudava. Perrington me disse que você se comportou muito bem durante a viagem. Com Perrington como cão de guarda, não poderia ser diferente. Eu não quero mais plebeias batendo nos portões e chorando porque você partiu seus corações. O rosto de Dorian corou, mas ele não parou de encarar o pai. Eu trabalhei muito para estabelecer o meu império. Eu não permitirei que você o complique com filhos bastardos. Case-se com uma mulher decente. Depois que me der 1 ou 2 netos, você pode fazer o que quiser. Quando você for rei, entenderá as consequências. Quando eu for rei, não declararei controle sobre Terrassen usando reivindicações frágeis de herança. Kael avisara Dorian para que tomasse cuidado com o modo como se dirigia ao pai. Mas quando o rei falava assim com ele, como se ele fosse um idiota mimado, mesmo se você oferecer um governo próprio a eles, os rebeldes colocaram a sua cabeça em uma lança na frente dos portões de Orif. E se eu tiver sorte, a colocaram ao lado de todos os meus herdeiros bastardos. O rei deu um sorriso venenoso. Você é muito eloquente, meu filho. E os dois se olharam em silêncio antes que Dorian voltasse a falar. Talvez você devesse considerar nossa dificuldade em ultrapassar a defesa naval de Wendling como um sinal de que deveria parar de brincar de ser Deus. Brincar? O rei sorriu com um brilho amarelo refletindo o fogo da lareira. Eu não estou brincando, e isso não é um jogo. Dorian deu de ombros. Ela pode ser bela, mas ainda é uma bruxa. Mantenha a distância dela, entendeu? De quem? Da assassina? Ela é perigosa, garoto. Mesmo que a esteja patrocinando, ela só quer uma coisa. Não pense que vai deixar de usar você para consegui-la. Se você a cortejar, as consequências não serão agradáveis, nem da parte dela e nem da minha. E se eu decidir me associar a ela, pai? O que você fará comigo? Vai me jogar nas minas também? O pai atacou Dorian antes que ele pudesse se preparar. A palma da mão do rei atingiu o rosto do filho, e o príncipe se desequilibrou, mas logo recuperou o semblante calmo. O rosto latejava, ardendo tanto que Dorian precisou se controlar para que os olhos não se enchessem de lágrimas. Filho ou não, rosnou o rei, eu ainda sou o seu rei, e você me obedecerá, Dorian, ou sofrerá as consequências. Eu não vou aturar mais os seus questionamentos. Sabendo que só pioraria a situação se permanecesse ali, o príncipe herdeiro de Adarlan se curvou e deixou o pai com os olhos brilhando de raiva quase incontida.